tomou ele para si. E lá em Hebreus 11, deixa eu voltar novamente, que Enoque foi novamente mencionado na Bíblia, depois também, agora no Novo Testamento, pelo escritor de Hebreus, e é justamente ele que fala que Deus tomou Enoque, porque Deus se agradou de Enoque. Por quê? Porque Enoque andou com Deus. E mesmo que o Velho Testamento, camarada, você errou o alvo. Vai ter que baixar. Deixa ele em paz que ele se encontra. Bom, mesmo que o Velho Testamento ele quase não fala, quase não existe a palavra fé, mas o Enoque agradou a Deus porque ele andou com Deus pela fé. Em Hebreus 11, acabei de ler, né? Assim diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Quer dizer, Deus tomou para si, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, quer agradar a Deus? Só há uma forma: pela fé. Porque a fé, ela vai nos levar a confiar em Deus, ela vai nos levar a entender que tudo que Deus prometeu é verdadeiro, tudo que Ele disse é verdade. Então a fé também ela vai nos levar à obediência, porque quando você tem certeza de algo, você procura fazer aquilo que vai te beneficiar. E a fé mostra que a minha comunhão com Deus, que a minha caminhada correta com Deus vai me trazer benefícios. Então, às vezes a desobediência é fruto de não crer. O relaxo em orar é que a pessoa não crê que orando vai resolver. Se ela cresce mesmo, se ela tivesse aquela certeza, eu vou orar, Deus vai abençoar, quanto mais orar eu vou me edificar, ela com certeza iria orar. Mas aí ela diz assim: não estou com vontade de orar hoje, não vou orar não, deixa eu orar depois. Você já ouviu alguém dizer assim: não, hoje eu não vou para o meu trabalho não, para o meu emprego não, que hoje eu não estou com vontade. E nem todo dia a pessoa levanta com vontade de fazer aquilo, mas ela tem certeza que se ela trabalhar vai receber o seu salário, como também tem certeza se ela faltar vai ser mandada embora. Aí às vezes ela está até meio adoentada, não está bem de saúde, às vezes está meio incomodada, diz: mas eu tenho que trabalhar porque eu preciso, e só assim eu vou ganhar meu salário. Se eu ficar faltando, eu vou ser mandado embora. Agora coloca, se a gente tivesse essa fé, essa certeza com Deus, não é verdade? Às vezes o cristão diz: hoje eu não vou na igreja não, porque eu não amanheci bem, estou meio cabeça não está muito boa. Aí no outro dia ele está com o mesmo problema, mas ele diz: mas eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque ele crê: se eu trabalhar tem salário, se eu não trabalhar, se eu ficar faltando, você manda embora. Imagina se ele cresce, se ele viesse à igreja buscar a Deus, se ele via a Deus, se ele não ia ser abençoado, se ele não vive. Mas a falta de fé faz com que a pessoa diz, a falta de certeza: eu vou lá, não sei, vou cumprir tabela, mas não vai acontecer nada. Mas se nós tivéssemos essa fé verdadeira, toda vez que nós nos reuníssemos, Deus está presente como Ele prometeu, Jesus prometeu, e que Ele iria nos abençoar. Irmão, a gente não perdia um culto, a gente não perdia uma oportunidade de orar, a gente não perdia uma oportunidade de meditar na palavra de Deus. Às vezes falta essa fé.
E essa fé nos leva também a viver, servir a Deus relaxadamente, andar de qualquer maneira, e vai vivendo a vida, e vai levando a vida, e perdendo o pior, perdendo as bênçãos de Deus, perdendo as bênçãos de Deus por falta, não que Deus não queira abençoar, não porque Deus está castigando o nosso relaxo, mas nós mesmos estamos nos castigando, porque estamos perdendo tempo de aprender com Deus, de crescer com Deus, de confiar em Deus, tomar posse da bênção. Então, e estamos perdendo tempo de agradar a Deus, porque o Enoque, ele agradou a Deus, e Deus tomou ele para si. E no versículo 6 de Hebreus 11, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então a fé vai nos levar a crer, a ter certeza que Deus nos compensa quando estamos buscando Ele. Vai nos levar a isso. E sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa pode viver religiosidade, ser religiosa, fazer parte de um grupo religioso, mas sem fé não vai ter como agradar a Deus, porque Deus não nos chamou para ser apenas um grupo de religiosos, mas para ter certeza que Ele existe e que Ele, às vezes talvez nós temos até essa certeza que Deus existe, mas será que nós temos dentro de nós essa certeza que Deus quer encontrar em nós? Que Ele é recompensador, que é galardoador, quer dizer, recompensador daqueles que o buscam. Quer dizer, eu estou buscando a Deus, eu saí da minha casa, estou hoje aqui, vim buscar a Deus, eu estou com essa convicção que isso aqui vai redundar em uma recompensa da parte de Deus para comigo, porque se tivesse, todos viriam. Quantos irmãos nossos mesmo daqui estão anos sem vir na igreja, passou pandemia e a pessoa continua sem vir. Outros vêm de vez em quando sente vontade. Mas se essas pessoas acreditassem verdadeiramente que à medida que ela está buscando a Deus, há recompensa da parte de Deus, você acha que ela não viria? Acha que ela não se gastaria mais tempo? Mas isso pode ser no nosso dia a dia mesmo. Às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas e com o tempo de oração. Já se nós acreditássemos verdadeiramente, tivesse essa certeza, que fé é certeza, que aquele momento que eu separasse para orar, aquilo vinha a recompensa de Deus traria nos restaurantes. E Jesus falou isso, mas nós chamamos Jesus de mentiroso toda hora, com nossas atitudes, não é com nossas palavras, mas com nossas atitudes. Porque Jesus disse que quando você ora, o Pai que está no céu, Ele ouve e Ele te recompensa. Quando você jejua, o Pai que está no céu, Ele vê e Ele te recompensa. Então Jesus está dizendo, tem recompensa nisso. Agora a pergunta, nós acreditamos nisso? Eu estou falando nós. Será que nós acreditamos mesmo, temos essa certeza? E se nós tivermos essa certeza, isso vai agradar a Deus. Mas se nós não tivermos, não vamos agradar. Eu quero, falando de fé, eu escolhi hoje um salmo que eu quero intitular ele hoje do Salmo da Fé. Apesar que em nenhum momento nele está escrito a palavra fé, mas ele é um salmo de fé. Mas por que eu escolhi? Que eu estava pensando, porque as pessoas leem, principalmente o primeiro versículo desse salmo, que ele é muito conhecido, as pessoas leem e algumas até cobram a Deus sobre ele, como diz, Deus, o Senhor prometeu isso, e cadê a situação? Não está como se diz para a minha vida. Só que isso aqui não é uma promessa, esse salmo não é uma promessa de Deus, cada versículo dele, mas é uma confissão de fé
da parte do salmista, de quem confia em Deus, de quem verdadeiramente, mesmo citando a palavra fé, tudo que ele fala aqui demonstra alguém que realmente tem fé, tem certeza de quem é Deus. E o salmo é bem conhecido, Salmo 23. É um salmo de Davi. E o cabeçalho desse salmo, na minha Bíblia, está a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Mas eu quero levar aqui para falar de fé, porque isso aqui é uma confissão de fé. Uma confissão de fé. Porque o salmista não é Deus aqui se apresentando dessa maneira, mas é o salmista fazendo uma confissão de como ele vê Deus para ele. E é isso que nós precisamos aprender com Davi. Não é à toa que a Bíblia diz: por onde Davi se virava, Deus o abençoava e ele tinha vitória. Para onde Davi se virava nas suas batalhas, Deus lhe dava vitória. Por causa dessa confiança, por causa dessa fé, que volta a dizer que ele não está falando em nenhum momento aqui, ele menciona a palavra fé, mas as palavras dele são palavras de quem conhece Deus, de quem tem certeza que Deus está lhe abençoando, que Deus está com ele. E é isso que nós precisamos aprender nesse salmo, para nós vivermos essa felicidade de ter Deus conosco. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos primeiro entrar no assunto pastor. Quando se fala pastor hoje, nós somos tão urbanos que já vem a ideia de pastor evangélico, né? Mas para os judeus a palavra pastor não representava nada, até porque não existia pastor evangélico nessa hora. No Velho Testamento, quando você vê mencionar pastor, os pastores do meu povo, não está falando de pastor de igreja, até porque não existia a igreja ainda no Velho Testamento. Existia a congregação de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, o povo da promessa. A palavra pastor vem se falar no Novo Testamento, vem iniciar a palavra pastor como pessoas à frente da obra, como ministério. Ela vem se falar, vem ser mencionada só lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, quando fala que Deus chamou alguns para evangelistas, outros para pastores. Mas até então essa palavra não existia para ministério. Pastores, quando é mencionado na Bíblia, quando falando de homens, às vezes fala dos governantes, como Deus, quando levantou Ciro lá na Babilônia para trazer o povo dele de volta, reconstruir o templo, aí Deus diz: Ciro será o meu pastor. Quer dizer, está falando de um rei, de um governante, porque ia conduzir o povo. Era uma figura, mas quando se fala a palavra pastor na Bíblia, o que se dá a entender é o pastor mesmo, criador de ovelhas, cuidador de ovelhas não pessoas, ovelhas bichos. Então, quando eles falavam pastor, eles estavam falando de um cuidador de ovelha. E o Davi tinha sido isso, um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. Então, quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, ele está fazendo uma alegoria, uma comparação, como Deus sendo um pastor, mas no sentido, porque ele sabia o que era a função de um pastor. Qual era a função de um pastor de ovelha? Cuidar das ovelhas, procurar onde tinha água para as ovelhas, lugar seguro para elas beberem, onde tinha alimento com fartura. Outra função do pastor qual que era? Nós vamos entrar nisso aqui, dar segurança para as ovelhas. Então, quando ele diz: o Senhor é meu pastor, ele está dizendo: Deus é aquele que supre todas as minhas necessidades. Deus é aquele que não vai me deixar faltar a água para beber, a comida para comer, o que eu preciso de necessário. Deus é a minha própria segurança, aquele que cuida da minha segurança. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus está cuidando de mim. Aí vem a confiança de quem está debaixo do cuidado de Deus: nada me faltará.
Isso aqui é a primeira lição que nós devemos aprender com Davi. Crer, ter certeza que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos pastoreando. Volto a dizer, ele está fazendo uma alusão a um pastor de ovelha, uma comparação com o pastor de ovelha. Nós temos que ter essa certeza. Isso é fé, isso é compreender, Deus está comigo. Isso é ter a certeza, Deus está cuidando de mim. Isso é ter a certeza, eu não vou passar necessidade, nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Por quê? Porque Deus está cuidando de mim. Só que para a gente falar isso aqui, nós temos que estar confiando, crendo verdadeira, crendo que Deus está conosco. Isso é a certeza. Eu estou buscando a Deus, então eu tenho que ter certeza que Ele existe, que Ele não é apenas uma invenção de homem, de religião, que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Então, se eu tenho essa certeza, então eu sei que Ele está comigo, que nada vai me faltar, porque eu estou buscando Ele, Ele vai me recompensar, Ele vai suprir minhas necessidades. Aí ele vem com o versículo seguinte, versículo 2: deita-me faz em verdes pastos. Vamos dar uma paradinha nessa vírgula. Deita-me faz em verdes pastos, quer dizer, deitar, me coloca, me leva. Tem uma tradução que fala pastos verdejantes, a minha aqui fala verdes pastos. A versão inverte um pouquinho a colocação da palavra, mas o mesmo sentido. Verdes pastos, quer dizer, um lugar que tem abundante, que não tem necessidade de nada. Voltando ainda mais, o comparativo com o pastor do bicho, da ovelha. Ovelha come o quê? Come mato verde. Esse dia eu estava vendo um vídeo de um rapaz lá do sertão, que eles criam, sertão do Nordeste, eles criam muito bode, cabra e ovelha. E choveu esse dia para lá, e a vegetação daquela área, quando não chove, fica seco, fica aquela coisa feia, terrível. Mas basta uma chuvinha, já começa as árvores tudo ficar verde. Aí ele disse assim, ele falou, ele soltou lá os bichos, as ovelhas, as cabras, e ele disse assim: olha, agora as cabras estão indo procurar comida, que agora tem folha verdes, que elas estão magrinhas porque está tudo seco. Então quer dizer, o pasto verde vai engordar a ovelha, vai deixar a ovelha farta. Então quando ele diz Deus me leva aos pastos verdejantes, o deita-me faz em verdes pastos, ele está dizendo, ele vai me colocar onde há abundância, onde eu vou me fartar, onde eu vou ter fartura. Isso aqui, irmãos, é uma confissão de quem confia em Deus, de quem crê em Deus. O que eu quero trazer para você hoje é que nós precisamos desenvolver essa fé que estava em Davi, essa certeza. Deus não vai me levar para necessidade, Deus não vai me conduzir, Ele vai me conduzir aonde tem mantimento. Ele está cuidando de mim, porque se nós crermos nisso, nós não vamos andar inquietos. Por isso que Jesus disse: não andeis inquietos pelo comer, pelo vestir, porque o Pai que está nos céus sabe que vocês precisam de tudo isso. Busca Ele, busca a justiça dEle, andar com Ele, viver para Ele, o governo dEle sobre você, que essas coisas Ele vai acrescentar, Ele vai te levar a desfrutar. Aí Ele diz, então, deita-me faz em verde pasto, quer dizer, Deus me coloca no lugar onde tem o alimento, onde tem fartura, como o bom pastor vai colocar a ovelha também onde tem fartura. E Ele diz assim: e guia-me mansamente às águas tranquilas, ou águas de descanso. Aqui nós podemos entender que naquela época eles usavam muito os rios, para tirar água. O rio representava até hoje, mas hoje tem mais outros processos. Só que ninguém iria levar as ovelhas, nem um pastor
cuidadoso de suas ovelhas, ele ia levar ela a uma parte tempestuosa do rio. Ele ia levar as águas tranquilas. Para quê? Para que a ovelha não fosse carregada, não se afogar. Então Deus me leva às águas tranquilas. Deus não vai me levar às tempestades. Na oração do Pai Nosso tem até uma parte que Jesus ensinou a gente a orar a Deus assim, livra-nos da tentação, nos conduz ao caminho da eternidade. Então era que livra-nos do mal, livra no caminho, livra dessa tempestade, livra daquilo que pode me prejudicar. Porque é a maneira de Deus nos conduzir. Deus não vai nos conduzir, não quer nos conduzir para a tempestade, para o lugar. A tempestade representa um lugar de perigo, né? Lugar de perigo. Ele vai nos levar às águas tranquilas, onde nós vamos com segurança, vamos nos fartar, saciar nossa sede. No versículo 3, continuando: refrigera a minha alma. Então, se Deus é o meu pastor, se Deus está cuidando de mim, Ele vai refrigerar a minha alma, o meu interior. Isso é muito importante, porque às vezes a vida, ela nos deixa afadigados. O calor da vida, o calor dos problemas, das dificuldades que surgem, às vezes nós estamos sem paz. Mas se Deus está cuidando de nós, Ele vai refrigerar a nossa alma. Como é que Deus vai refrigerar a nossa alma? Como é que Ele vai trazer alívio? Refrigério é um alívio, né? Você está insuportável a situação, você não está aguentando. Aí Deus vem refrigerando, vem trazendo aquele alívio, aquela coisa boa. Como? Com a revelação da palavra dEle, com entendimento. Ele vem nos trazendo paz, calma. Por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses 4: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Quer dizer, você tem necessidade, você vem acontecer coisas de você ficar inquieto, ansioso. Ele disse: mas não, nessa hora vai até Deus, ora a Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará a tua mente e o teu coração. Quer dizer, Ele vai trazer esse refrigério, essa paz sobre você nos momentos que você estiver, vamos usar a palavra aqui, agoniado com a vida. Então refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Ele nos guia pela vereda da justiça, a vereda da justiça, da sua justiça, na sua palavra, para que a justiça ela dá a nós o direito daquilo que é nosso. Ele vai nos guiar para aquilo que nos faz viver aquilo que é de direito nosso. Por exemplo, é direito seu você ter saúde, é direito seu você prosperar, é direito seu você ter paz. Deus vai te guiar nisso aqui, nessas veredas. Como? Pela própria palavra. E Ele faz isso por quê? Porque você merece? Porque eu mereço? Não, nós não merecemos. Ele faz isso por amor ao nome dEle, porque nós invocamos o nome dEle. Amém, gente? Por isso, todas as vezes que você orar, presta atenção nisso, toda vez que você orar e invocar o nome de Jesus, todo crente faz isso, né? Quando ele ora, vai em nome de Jesus. Toda vez que você orar, creia que você vai ser atendido. Pastor, mas eu oro, eu não estou lá essas coisas não. Não sei se Deus vai responder, mas Ele vai responder por amor ao nome dEle que você invocou, porque Ele zela pelo nome dEle, e você invocou o nome dEle, e Ele mandou que você invocasse. Ele diz: tudo que pedires em meu nome eu farei. Até por amor ao nome dEle, não é pelo merecimento seu não. Não é porque você é uma pessoa muito boazinha, que merece receber de Deus. Não, é porque eu invoquei o nome dEle, e Ele ama o nome dEle. Ele tem zelo pelo nome dEle, e Ele mandou que eu usasse. Então, Ele vai me responder. Temos que ter essa certeza. Também nessa certeza, nós temos que parar com aquela palhaçada que o crente tem agora, de ficar usando o nome de Jesus em vão. Você já viu que tem crente que usa o nome de Jesus em vão?
Porque o nome de Jesus tem que ser usado quando? Quando a gente orarmos, determinar, buscarmos algo. Mas tem crente que usa em vão, o nome de Jesus é uma chacota da boca do crente. Eu vou ali no banheiro em nome de Jesus. Você no banheiro precisa em nome de Jesus? Você vai no banheiro porque você tem uma necessidade física, não precisa. Não, porque não sei o que lá, em nome de Jesus. Gente, nós temos que ver o nome de Jesus. Ele nos deu para nós usarmos para decidirmos situações em oração, não para estar usando ele assim como fosse uma expressão boba. Mas às vezes o crente começa a usar uma expressão boba, sem respeito nenhum. Deus disse para os judeus para eles não tomarem o nome dele em vão. Dizem que os judeus, com muito respeito, eles iam, quando era que eles iam pronunciar o nome de Deus, porque eles não iam pronunciar à toa. Pronunciamos o nome de Jesus. Hoje virou um costume de pronunciar o nome de Jesus à toa. Crente sem nenhum temor. Às vezes não é nem falta de temor, é falta de ler Bíblia, é falta de entender o quando ele diz, usa meu nome. Aí tudo que o crente era aprendeu a colocar, tudo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas tem coisa que está sendo em vão. Porque ele disse, tudo que pedires em meu nome. Ele está falando, quando você estiver orando, ora no meu nome. Ele está mandando usar o nome dele com seriedade. Não ficar de brincadeirinha, não ficar usando como expressão qualquer. Isso é usar em vão. Principalmente quando usamos sem crer, já usamos em vão, né? Porque usar uma coisa em vão é usar por usar. É usar por usar. Você perguntar, pastor, o senhor está usando esse relógio por quê? Estou usando por usar, porque hoje se vê, tem relógio ali, tem aqui no celular, tem em tudo que é lugar, tem aqui no notebook, eu estou de frente para ele, tá? O horário. Então eu estou usando por usar. Está sendo em vão. Só porque eu quis usar. Só que às vezes faz isso com o nome de Jesus. Tem crente que até na hora está falando besteira, fala em nome de Jesus. Cara, tem que orar, cara. Tem que se corrigir. Nós temos que nos policiar na hora de usar esse nome. Não é o nome de um qualquer não, de um político corrupto, de uma pessoa qualquer. É o nome de Jesus, que Ele nos deu para usarmos de uma maneira séria e para decidir. E Ele ama o nome dEle, Ele zela pelo nome dEle, e Ele espera que nós também venhamos zelar. Mas hoje é brincadeira. Às vezes eu vejo até dentro de piada o cara está lá usando. É complicado, mas vamos continuar. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Esse é o versículo que eu quero. Esse versículo me chamou muita atenção. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha só, olha que fé, irmãos, em cada palavra. Olha que confiança em cada palavra. Será que nós temos essa confiança quando nós estamos num lugar de dificuldade, quando nós estamos numa situação de perigo? Eu não estou seguro, porque Deus está comigo. Mas o mal está aí batendo a porta. Não importa. Não importa. Está batendo a porta, mas eu estou seguro, Deus está comigo. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você sabe, estar à sombra é estar se refugiando em algo. Você está à sombra de uma árvore, você está debaixo dela, se protegendo nela. Se aquela árvore estiver caindo, se estiver debaixo de um telhado, você está à sombra dele, se protegendo nele. Mas se ele não estiver seguro, cair, ele pode te matar. Então estar à sombra da morte é você estar num lugar de morte, que qualquer momento você pode perder a vida. Ele disse, mas ainda se eu estiver assim, eu vou estar seguro, e não vou temer o mal, não vou temer a destruição. Por quê? Porque Deus está comigo. Porque Deus é mais poderoso que a morte. Porque Deus é mais poderoso que qualquer mal. Você está vendo cada afirmação aqui, é afirmação de fé. Isso aqui não é promessa de Deus para nós. Isso aqui é confissão de quem crê.
E quem crê tem Deus do seu lado. Deus não é Deus que está dizendo assim, ó, eu sou teu pastor. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor. Não é Deus que está dizendo assim, olha, eu estou contigo. Lá em Isaías, Deus chega a dizer, eu estou contigo. Mas aqui é a certeza, isso é a fé. Deus está comigo. Que nós precisamos ter isso aqui. E eu estou seguro. Ele diz, não temeria mal, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não vou andar, não vou procurar perigo. Mas se eu tiver que andar, eu não vou temer o mal. Por que eu não vou temer? Porque Deus está comigo. Ele diz, porque tu, Senhor, estás comigo. Ele está falando para ele, Deus, eu sei que tu estás comigo. Lembra disso. Lembra disso, para quando você estiver no momento que você sentir medo de alguma situação, você diz, não, Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, eu não vou temer. Eu vou ficar confiante que o Senhor está comigo. E o que ele diz agora? Porque tu estás comigo. Aí ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem uma tradução que a palavra vara traduz para bordão. Alguém está com essa tradução aqui? Você está com ela? Bordão. Vara e bordão está no mesmo, que é um pedaço de pau. Só que o bordão dá a se entender mais. Quando fala vara, a gente já pensa numa vara, uma varinha fina, né? Uma coisa. Só que quando fala de bordão, a gente sabe que é um pedaço, uma vara, mas um pedaço de pau. O Senhor, pedaço de pau. O Senhor, pedaço de pau que se bater vai rachar a cabeça de alguém. E porque Davi usa, lembre-se, não esqueça, Davi foi pastor de ovelha, aquele era rei. Mas porque ele usa essas duas coisas, o cajado e a vara, que consola. Que consola. Eu estou seguro, Deus está comigo. E a vara e o cajado de Deus me consolam. Porque o pastor de ovelha, ele usava essas duas coisas, duas ferramentas, vamos dizer assim: o cajado e o bordão. O cajado, você sabe que é um cajado, né? Que ele tem uma curva, é uma vara também com uma curva. Os caras hoje mandam o marceneiro fazer, faz bem bonitinho, né? Até numa igreja eu mandei fazer, o cara fez bonitinho. Mas eu vou usar a imaginação daquela época, e até porque eu me criei no meio do mato, eu sei que o camarada lá no meio do mato, ele não fica fazendo a coisinha bem arrumadinha, vai pagar. Ele corta um pedaço de pau, ia fazer que tem uma curva. Às vezes tem outro galho que faz um V, ele corta e fica, já virava um cajado. Ele andava para aquilo. Qual era a função do cajado? A função do cajado, ele servia para o pastor direcionar a ovelha. Às vezes tem uma ovelhinha ali que está meio rebeldezinha, saía do rebanho, então ele dá uma puxada nela, as pernas dela. Ou na hora da contagem também, quando ele ia reunir, ele passa debaixo do cajado do pastor. Então ele dava uma puxada e ia colocando, puxando cada uma para contar, né? Fazer a contagem. Então ele usava, mas na verdade a função do cajado era sempre essa. Com o cajado ele protegia no sentido, por exemplo, ele estava indo, tinha um perigo, um lugar meio de precipício, e ele via que a ovelha sair, puxava, não machucava a ovelha de jeito nenhum, porque aquilo ali não era para machucar, o cajado não é para. Até a gente ia ver que os pregadores, acho que estão deixando de ler a Bíblia e buscar o entendimento, às vezes, quando machuca alguém com palavra, diz é cajadada. Cajadada, o cajado de Deus nunca foi para machucar. O cajado de Deus, fazendo alusão ao pastor de ovelhas, é para só direcionar, é para dar a direção certa, tirar do perigo, puxar. Porque o pastor ele não batia na ovelha, não era para bater, era para ele tirar que você estava saindo da direção, dar uma puxadinha, vem para cá.
Lógico, tirava, às vezes a tarde querendo ir para lá, e não, vai para o lugar que eu quero, o lugar que é seguro. É o que Deus vai fazer conosco, nos direcionando com a palavra. Então, por isso que o cajado, ele consola. Se fosse para bater, não ia consolar. Ninguém vai consolar que está apanhando, está tomando pancada. Não, é justamente que ele vai me direcionar na direção certa, longe do perigo. E o bordão e a vara? A vara era para bater, a vara era para arrebentar a cabeça, que era um bordão, mas não da ovelha, não da ovelha, do predador. Lembra que Davi, ele disse que veio um leão e ele lutou contra o leão, lutou contra um urso e matou? Ele não usou de mão vazia. Ou deve ter usado a funda para tirar pedra, ou ele usou o bordão. Então vinha um animal selvagem, um predador, para matar a ovelha, o pastor ia para cima dele, e ele ia com o quê? Ele ia com a vara, ele ia com o bordão. Então entenda bem, a vara não é para bater na ovelha. Eu já vi muito isso. Porque a vara, não, a vara não é, do pastor não é para bater. A vara é para defender. A vara representa aqui diante de Deus o poder de Deus combatendo contra o mal. Por exemplo, entre uma pessoa que possessa de um demônio, o demônio está fazendo uma bagunça danada na vida da pessoa. Aí ela pede uma oração, eu vou orar, manifesta o demônio, eu expulso o demônio. O demônio vai sair ali, não é porque eu disse sai demônio, lógico que eu tenho que falar, é porque quando eu falei, e também é porque eu falei, mas se só eu falar não vai adiantar, que assim qualquer um expulsaria. É porque quando eu falei entrou em ação o poder de Deus contra aquele demônio, e o demônio não suporta o poder de Deus. Tanto é, vocês já viram pastores expulsando demônio, mas os demônios estão teimosos, e o pastor fica assim: queima ele, Jesus, envia fogo, e o demônio começa a gritar. Quer dizer, o poder de Deus entra ali, mas entra, o cajado, o bordão de Deus entra ali, entra espancando mesmo. Você vai ter que sair, não tem como ficar não, tem como ficar, senão o demônio não sai. O demônio é cabeça dura, ele não vai simplesmente que o homem fala obedecer numa boa, ele obedece que o poder de Deus entrou em ação. Aí nós podemos colocar como o bordão entrou. O bordão, volta a dizer, não é para bater na ovelha, não é para machucar a ovelha, e nem para direcionar. O que direciona é o cajado. O bordão representa aqui, o poder de Deus dando segurança à ovelha. Então por isso que Davi ele diz: o teu cajado e a tua vara me consola. Por que me consola? Eu fico tranquilo, o mal está aí, mas eu sei que Deus não vai me deixar cair no precipício. O cajado dele vai me dar direção, a palavra dele vai me dar direção. E a vara, o bordão dele vai bater forte no inimigo. O inimigo não vai chegar até mim não. O mal está aí, mas Deus, o poder de Deus vai entrar, o bordão dele ele vai descer o bordão no mal que está vindo contra mim. Então isso representa o bordão. Lembrando disso aqui do Velho Testamento, já que tudo aqui está do Velho Testamento, os inimigos de Davi, quem eram? Nações contrárias ao povo de Deus. Então quando Davi diz isso, ele entende: Deus vai me dar a direção que eu devo fazer, seria o cajado, me dando a direção como ovelha, e o bordão Deus vai usar contra aqueles que estão vindo contra mim. Que não é o nosso caso hoje nós pensarmos isso, né? Porque a Bíblia no Novo Testamento diz: nossa luta não é contra a carne, contra sangue, contra pessoas, mas é contra os principados e a Então quer dizer que o poder de Deus vai entrar em ação contra aquele mal que está vindo contra nós. Às vezes está usando até alguém contra nós, ou que seja um mal de uma doença, seja qual que for.
Deus vai entrar. Então, Deus é o meu pastor, Ele está comigo. Então Ele me leva ao lugar onde tem o alimento, onde tem o mantimento, onde eu vou suprir minhas necessidades. Ele me leva a um lugar de tranquilidade. Na hora que eu estiver inquieto, quando eu estiver sem paz, Ele vai vir com a palavra, com a sua paz, vai refrigerar minha alma, me trazer paz. E mesmo que eu esteja andando, o lugar seja de perigo, o mal esteja para próximo, eu vou ficar seguro. Por quê? Porque eu vou ter o cajado de Deus para me guiar, que é a palavra. A palavra. E não é aquilo que os pastores dizem, que os pastores têm mania quando prega só exortando, aquela pregação dura, ele diz, só foi cajadada. Eu já ouvi tanto essa frase dos pastores. E hoje minha pregação só foi cajadada. Como se a palavra de Deus, às vezes não é nem a palavra de Deus, é só a grosseria do pastor mesmo. Ele gosta de ser grosso. Mas o que eu quero dizer, na verdade, o cajado é qualquer palavra de Deus, que ela não é para machucar, ela não é para ofender, ela não é para bater em você, a palavra é para te direcionar. Pode ser uma exortação, sim, mas pode ser também uma palavra que vai te direcionar, porque você está agindo de uma maneira sem entendimento, e você está, às vezes, abatido por causa da direção que você está tomando errado. E a palavra vem e te traz de volta ao caminho certo, à direção certa. Às vezes é até uma maneira que entendemos errado na nossa caminhada. Aí estamos entendendo, por exemplo, eu lembro uma vez de uma mulher que entrou na igreja, e ela entrou e chorava, e terminou o culto. Eu era obreiro, o culto que estava fazendo era o ministro. Só que eu vi quando ela entrou no finalzinho do culto, ela entrou chorando, sentou ali, ficou chorando, terminou o culto, o pastor foi embora e ela ficou ali chorando. Aí eu fui perguntar para ela, atendi umas pessoas, depois fui até ela, o que está acontecendo, minha irmã? A senhora está chorando tanto? Ela disse, não é que eu tive um diagnóstico de câncer. Tive um diagnóstico de câncer. E eu sei que vou morrer por causa disso. E os irmãos da minha igreja, eles disseram para mim que eu tinha que me conformar, que isso é a vontade de Deus, é a aprovação de Deus. Aí eu cheguei e peguei lá Isaías, quando Jesus já levou nossas doenças, nossas enfermidades pelas suas pisaduras dele, e fui explicando para ela que não, Jesus já te curou, Ele já te curou, você só precisa crer nessa palavra. Deus não está colocando doença sobre você, não. A palavra de Deus diz que Jesus andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Doença é uma opressão do diabo. Quem está colocando isso é o diabo, e ele quer que você aceite. Não aceite isso não. Deus tem a cura, é só você crer. Ele já fez a obra, é só você crer. E quando eu terminei de falar, que a mulher estava alegre, ela disse, não, ó, que bom, eu estou feliz agora, eu sei que Deus vai fazer a obra na minha vida. Quer dizer, ela estava triste porque ela tinha recebido um ensinamento errado, mesmo religioso, mas era errado. Quando eu cheguei com a verdade bíblica, ela entendeu, ela se alegrou, quer dizer, foi consolada. É isso. Então a palavra é o cajado que nos conduz, que nos direciona. Não precisa, a palavra para ser cajada, ela não precisa ser uma palavra que é dura, só se for necessário, tem que ser exortação, mas também diz que tem que exortar com mansidão. Mas pode ser uma palavra também, uma palavra de consolo, uma palavra que você às vezes estava pensando errado, fora da palavra de Deus, e a palavra vem e te mostra, não, lembra quando Deus disse assim, eu sou contigo, eu te ajudo? Quando Josafá estava com medo, e o profeta veio e disse assim, olha, não temas, nessa batalha você não tem que lutar, eu vou lutar, eu estou à tua frente, Josafá. Josafá ficou tranquilo. Então é o cajado que dá a direção certa, faz o que eu estou mandando, faz desse jeito, ó. Não, você está caindo nesse caminho, é esse caminho, vem, é isso aqui, ó. Então a palavra é um cajado que direciona a ovelha no caminho, na direção certa, e por isso ela consola, que é na direção que Deus dá, e nessa direção você tem uma certeza, Deus vai me abençoar, Deus está comigo, Ele está cuidando de mim. Aquele momento que você está com aflição, e pela palavra de Deus você entende, não, Deus está comigo, não, eu não vou perecer. E a vara? A
A vara é o poder de Deus, rachando a cabeça, não da ovelha, rachando a cabeça do inimigo, batendo no inimigo para ele não chegar até a ovelha, porque o pastor ele usava o bordão justamente para isso. Por exemplo, o lobo é um predador. Vamos dizer, ele estava lá cuidando da ovelha, viu o lobo. Aí os pastores iam usar o que? O bordão contra ele. Não ia lá pegar o lobo de mão, né? Ele ia com o bordão e batia no bicho, o bicho tinha que fugir. Então quer dizer, é o poder de Deus combatendo o inimigo e nos trazendo segurança. Amém, Jesus? Por isso que eu falei que isso aqui é um salmo de fé, porque se a gente tiver essa visão que Davi teve acerca de Deus em nossa relação, nós vamos estar crendo que Deus existe, que Deus recompensa a nossa busca, e nós não vamos deixar de buscá-lo, vamos nos aproximar cada dia mais. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que coisa bonita. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não vou temer nada, porque eu tenho certeza que Deus está cuidando de mim, e a bondade dele e a misericórdia. Não, tem de gente temendo mal, e quem já temeu, a situação está, estou com medo do que pode acontecer. Mas espera aí, a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir todos os dias da minha vida, e eu vou habitar seguro todos os dias da minha vida, porque a bondade e a misericórdia, isso é fé, isso é confiança. Como eu já disse, aqui em nenhum momento você vai encontrar a palavra fé, mas as palavras do salmista aqui são palavras de fé. Isso é um salmo de verdadeiramente fé, verdadeira fé, de confiança em Deus, de crer: Deus está comigo, Deus existe, Ele está comigo. É isso que agrada a Deus, que nós venhamos ter essa confiança nele, que nós venhamos ter essa fé. E se nós tivermos, nós vamos estar seguros, nós vamos estar em paz. Amém, Jesus? Essa é a mensagem que eu tinha para você hoje, bem curta, mas espero que tenha te ajudado num salmo que você já conhece tão bem, e que muita gente conhece, mas que não busca o entendimento.